Ok, vamos mergulhar nisso. Dentro do texto bíblico, sabe, existem algumas passagens que são quase como uma declaração de missão. E uma das mais famosas, sem dúvida, é a de Mateus 28, conhecida como a Grande Comissão. É um trecho bem curto, mas o impacto dele, nossa, ressoou por séculos. Hoje a gente vai desvendar a estrutura por trás dessas palavras. A ideia central que a gente tira do texto é basicamente esta. A missão de fazer discípulos não é algo opcional, sabe? Ou só para um grupinho seleto. O texto coloca isso como uma responsabilidade fundamental de todo cristão. E esse é o ponto de partida para tudo que a gente vai explorar. Bem, para a gente entender a missão, primeiro é preciso dar um passo atrás e analisar a autoridade que a ordena. O texto não apresenta isso como uma sugestão, tipo, seria uma boa ideia ser... Não. É uma diretriz que se baseia numa autoridade que é fundamental e total. O interessante aqui é o quão abrangente é essa declaração. Quando se fala em toda a autoridade no céu e na terra, o texto estabelece uma base que é, assim, inquestionável para o que vem logo em seguida. É justamente essa autoridade absoluta que valida uma missão de escala global. Certo? Com a autoridade já estabelecida, que é o porquê da missão, o texto agora avança para a ação específica que é ordenada, ou seja, o quê. Vamos ver como isso é detalhado. E aqui está a instrução principal: fazer discípulos de todas as nações. A escolha das palavras aqui é muito importante. Não se trata apenas de converter alguém, mas de um processo bem mais profundo. E isso, claro, levanta uma questão. O que exatamente significa fazer discípulos na prática? E este slide ilustra perfeitamente como o texto pega essa ideia abstrata de fazer discípulos e a transforma em duas ações bem concretas. Primeiro, o batismo, que é apresentado como um ato de identificação pública. E segundo, o ensino, que é um processo contínuo de instrução, de guiar para a obediência. Mas a missão não é só uma lista de tarefas, né? O texto adiciona um terceiro elemento que é simplesmente crucial, uma promessa de apoio. Pensa nisso como a garantia oferecida para quem tem a responsabilidade de executar a tarefa. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, essa promessa é fundamental. O que ela quer dizer é que a missão não foi feita para ser cumprida de forma isolada ou só na base da força humana. A presença constante é o recurso essencial para poder cumprir a ordem. Este slide mostra muito bem essa relação de reciprocidade que está no centro da comissão. De um lado tem o comando, que é uma tarefa para os seguidores. Do outro, a promessa, que é um compromisso do líder. Os dois estão totalmente ligados. A tarefa só se torna viável por causa da promessa. Então, como é que todos esses elementos, autoridade, ação e promessa, se conectam? Qual é o propósito final disso tudo? A resposta está na aplicação central da missão. E aqui está a aplicação fundamental. A ideia, que vem direto da fonte, é que a salvação não é só um resultado pessoal, um ponto final. Pelo contrário, é o ponto de partida para uma missão coletiva. É o início da tarefa de levar a mensagem adiante. Resumindo tudo, a gente tem os 4 componentes-chave da missão. Ela é fundamentada na autoridade total, é realizada através do discipulado, que inclui batizar e ensinar, é sustentada por uma promessa de presença contínua e, finalmente, é toda voltada para um propósito coletivo. E isso tudo nos leva a uma questão final para a gente refletir. Como um texto tão antigo, com essa estrutura tão clara de comando, processo e promessa, continua a influenciar ações e crenças em tantos contextos diferentes hoje em dia? É uma pergunta que realmente destaca a relevância duradoura desta comissão.